Em um curto espaço de tempo esse ano, o senhor vai participar de 2 grandes projetos de evangelização urbana, um nacional e um internacional. O que passa pela sua cabeça, pastor, participar e coordenar 2 grandes eventos de missão urbana, um no Brasil e outro no exterior? Vários sentimentos, Heron, mas eu destaco especialmente um de gratidão a Deus. Eu acho que é um privilégio a gente estar numa posição estratégica da igreja para fazer avançar o evangelismo. E também de preocupação. Você sabe que são 2 desafios grandes. E aqui no Brasil, o fato de evangelizar uma associação inteira com mais de 5 milhões de pessoas. E na Albânia é uma atividade pequena em relação à nossa aqui no Brasil, mas só que nós estamos levando aí 29 jovens, não deixa de dar de vez em quando um calafrio na espinha e um peso nos ombros quando você pensa que tanta gente está indo para um país sob a sua responsabilidade. Mas a confiança em Deus é sempre maior do que a preocupação. Como é que vai ser esse movimento, pastor? Explica para nós um pouco do Impacto Albânia. O Impacto Albânia vai ser localizado numa cidade específica, a cidade de Korça, onde eu trabalhei com a minha família, minha esposa, minha família. Fomos missionários na década de 90 por 4 anos. Na verdade, a Albânia, naquela época, era um país totalmente fechado, ou melhor, estava saindo do comunismo, de um regime intransigente e antirreligioso. E depois da abertura de 1992, nós nos mudamos para lá. E estabelecemos a igreja naquela cidade, inclusive construímos o primeiro templo evangélico do país, que é a igreja que está lá. E na Albânia nós temos cidades pequenas, a Korça, por exemplo, está por volta de 60, 70 mil habitantes, então são mais ou menos 15 mil famílias, e nós já imprimimos o livro Sinais de Esperança, do pastor Alejandro Bulhon, em albanês. E vamos começar então essa semana a fazer a visita a todas as famílias da cidade de Korça, no mesmo padrão e prática que nós já estamos mais ou menos habituados a fazer aqui no Brasil, especialmente aqui na Associação Paulista Central. Isso é um momento representativo da maturidade da igreja brasileira, que recebeu missionários americanos e europeus para sua formação. Hoje está enviando seus missionários para outro país de uma forma muito arrojada. É verdade, Heron. O Brasil tem sido abençoado pela influência internacional, especialmente na origem do adventismo aqui no Brasil, né, no final do século ainda no final do século XIX, na virada do século XX. Então nós tivemos aqui inúmeros missionários americanos e alguns europeus que vieram e estabeleceram a igreja aqui no Brasil. O evangelismo, as instituições educacionais, as lanchas e clínicas de saúde, a visão adventista, né, do evangelho integral, que é a pregação, a parte da saúde, a parte educacional. E hoje nós temos essa herança formidável, oriunda desses pioneiros, desses missionários que deram uma vida, inclusive, pelo nosso país. Hoje, graças a Deus, a igreja brasileira, você sabe, é uma das mais bem estruturadas do mundo, tanto na sua parte estrutural propriamente dita, o seu ministério, o seu corpo de voluntários, que nós chamamos de leigos, né, dos irmãos, a liderança que nós temos. Então o Brasil hoje tem uma dívida, eu entendo que o Brasil tem uma dívida com o mundo, de fazer em outros lugares do mundo o que os nossos antepassados, os nossos irmãos estrangeiros vieram fazer no Brasil há 100, 120, 130 anos atrás aqui no nosso país. Eu que vivi fora do país, tive o privilégio de ser missionário, eu entendo muito bem isso. E eu louvo a Deus porque hoje nós temos essa iniciativa, mas nós temos o apoio da nossa União Central Brasileira, temos o apoio da Divisão Sul-Americana. O pastor Ayrton Kelly, por exemplo, é um jovem líder, administrador da América do Sul, e ele tem essa visão, e outros que estão ali com ele, assim como o pastor Domingos na União Central. Isso facilita o nosso trabalho, né? Encoraja a gente a fazer, digamos assim, o que alguns dizem, esta loucura de levar um pequeno exército do nosso país para a Albânia, né, tão distante, ali no leste europeu, para fazer esse trabalho. Mas é uma dívida que eu louvo a Deus por poder estar contribuindo para pagar ou partilhar o Evangelho nessas terras estrangeiras.